Fala pessoal, Márcio de palpites para mais um dia de palpites esportivos. E para esta terça-feira temos a Copa da Alemanha, onde temos a equipe do Wolfsburgo enfrentando a equipe do Red Bull Leipzig. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Wolfsburgo, perdeu 4 e venceu 1. Atualmente a equipe do Wolfsburgo é a 9ª colocada do campeonato alemão com 12 pontos ganhos. Já a equipe do Red Bull Leipzig, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 1 e venceu 3. A equipe do Red Bull Leipzig é a 5ª colocada com 20 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Wolfsburgo, um empate e 3 vitórias para a equipe do Red Bull Leipzig. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. Red Bull Leipzig para vencer. Copa da Romênia, temos a equipe do Waterloo enfrentando a equipe do FCSB, o famoso Estrela Vermelha. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Waterloo, venceu 3, perdeu 1 e empatou 1. A equipe do Waterloo é a 10ª colocada do campeonato da Romênia com 16 pontos ganhos. Já a equipe do FCSB, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3 e empatou 2. A equipe do Estrela Vermelha é a 1ª colocada com 31 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Waterloo, um empate e 3 vitórias para a equipe do Estrela Vermelha. Melhor opção para esse confronto, vamos de fora. FCSB para vencer. Copa da Dinamarca, temos a equipe do Copenhague enfrentando a equipe do Midtjylland. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Copenhague, perdeu 2, empatou 1 e venceu 2. Atualmente pelo campeonato dinamarquês, a equipe do Copenhague é a 1ª colocada com 29 pontos ganhos. Já a equipe do Midtjylland, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1 e venceu 4. A equipe do Midtjylland é a 4ª colocada com 24 pontos ganhos. Dos últimos 5 jogos disputados entre as duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Copenhague, 2 empates e 2 vitórias para a equipe do Midtjylland. Melhor opção para essa Copa da Dinamarca, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Copa da Liga Alemã, temos a equipe do Borussia Mönchengladbach enfrentando a equipe do Hilden. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Borussia Mönchengladbach, venceu 2, empatou 1 e perdeu 2. Atualmente a equipe do Mönchengladbach é a 11ª colocada do campeonato alemão com 9 pontos ganhos. A equipe do Hilden, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 1 e perdeu 4. A equipe do Hilden é a 13ª colocada do campeonato alemão com 7 pontos ganhos. Dos últimos 3 jogos disputados entre as duas equipes, houve 3 vitórias para a equipe do Borussia Mönchengladbach. Melhor opção para essa Copa da Alemanha, vamos de casa. Borussia Mönchengladbach para vencer. Copa da Holanda, temos a equipe do Utrecht enfrentando a equipe do Walwijk. Nos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Utrecht, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. A equipe do Utrecht é a 17ª colocada com 7 pontos ganhos. A equipe do Walwijk, dos últimos 5 jogos disputados, venceu 3, perdeu 2. Atualmente a equipe do Walwijk é a 13ª colocada com 9 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos dessas duas equipes, houve 2 vitórias para a equipe do Utrecht e 3 empates. Melhor opção para esse confronto, vamos de partida de gols. Partida acima de 2,5. Taça da Liga de Portugal, temos a equipe do Arouca enfrentando a equipe do Benfica. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Arouca, perdeu 3 e venceu 2. A equipe do Arouca é a 15ª colocada com 6 pontos ganhos. Ainda pelo campeonato português, a equipe do Benfica, nos últimos 5 jogos disputados, perdeu 2, empatou 1, venceu 2. Atualmente a equipe do Benfica, no campeonato português, é a 2ª colocada com 22 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve 5 vitórias para a equipe do Benfica. Melhor opção para essa Copa de Portugal, vamos de fora. Benfica para vencer.
Campeonato Brasileiro da Série A, temos a equipe do Bahia enfrentando a equipe do Fluminense. Dos últimos 5 jogos disputados pela equipe do Bahia, perdeu 2 e venceu 3. A equipe do Bahia, 15ª colocada, com 34 pontos ganhos. Já a equipe do Fluminense, dos últimos 5 jogos disputados, empatou 1, perdeu 3 e venceu 1. Atualmente a equipe do Fluminense é a 8ª colocada, com 45 pontos ganhos. Dos últimos 5 confrontos entre essas duas equipes, houve uma vitória para a equipe do Bahia e 4 vitórias para a equipe do Fluminense. Melhor opção para esse confronto. Vamos de partida de gols. Partida acima de 1,5. Bilhete pronto com as seguintes sugestões: Bahia vs Fluminense, partida acima de 1,5. Arouca vs Benfica, fora. Benfica para vencer. Borussia Mönchengladbach vs Heiden, casa. Borussia Mönchengladbach para vencer.